A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês através dessa leitura bíblica, amém? Hoje eu vou entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa palavra, né? Eu sei que ando um pouco com falhas com vocês, porque realmente meu aparelho não tá bom, mas Deus vai prover, amém? Porque mais que isso, Deus anda provendo na minha vida e eu tenho certeza que Ele fará a mesma coisa na vida de vocês. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 13, irmãos, que fala sobre as reformas de Neemias e a separação dos estrangeiros no culto. Naquele dia se leu o livro de Moisés e o povo ouviu e foi achado nele escrito que os amonitas e moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Porquanto não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água, antes alugaram Balaão contra eles, para que os amaldiçoasse, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. E aconteceu que quando eles ouviram a lei, separaram Israel todas as multidões. Irmãos, em Deuteronômio 23, no curso da leitura pública das Sagradas Escrituras, que haviam retornado do cativeiro, logo escutaram sobre a ordem no versículo 3 e 6. Obedeceram as multidões mistas, sempre tinha sido uma armadilha ao Israel de Deus sob a primeira aliança. E esta armadilha permanece até o dia de hoje, irmãos, sob a segunda aliança. E antes disso, Eliasibe, o sacerdote, sendo superintendente da câmara da casa do nosso Deus, havia se aparentado com Tobias. E ele lhe tinha feito uma grande câmara, na qual guardavam os copos e os dízimos do grão, no vinho e do azeite, que estavam ordenados aos levitas, aos cantores, aos porteiros, também a oferta alçada para os sacerdotes, a purificação do templo. Sobre a purificação do templo, mas quando aconteceu tudo isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim ter com o rei, e ao cabo de alguns dias tornei-me licenciado ao rei. E vindo a Jerusalém, entendi o mal que tinha feito Eliasibe, quanto a Tobias, fazendo para ele uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isso me desagradou em grande maneira, e por isso lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenei que purificassem as câmaras, e para ali tornei a trazer os utensílios da casa de Deus, as ofertas de alimentos e o incenso. Quantas vezes, né, irmão, na história de um indivíduo ou de uma igreja, a grande câmara que deveria estar cheia de Cristo e de sua preciosidade foi mobiliada para um amonita e sua imundície. Do Távia, o templo foi purificado nesse período. O apoio dos levitas restaurados. E entendi desde modo que os porções dos levitas não lhes havia dados, que os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para a sua terra. E eu aprendi os magistrados e disse: por que esta casa de Deus abandonada? E então os ajuntei e os restaurei ao seu lugar. E todo Judá então trouxe o dízimo do grão, do vinho e do azeite aos armazéns. E pus com superintendentes deles Selemias, sacerdote de Zadoquia, o escriba, filho de Zacur, filho de Natanias, porque eram tidos por fiéis, e eles estavam encarregados de partir aos seus irmãos, de repartir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, com respeito isto, e não apagues das minhas obras piedosas que tenho feito pela tua casa, no meu Deus, e por suas observâncias. A observância do sábado é restaurada. E naqueles dias vi em Judá alguns que pisaram em lagares no sábado e que conduziam feixes sobre os jumentos, como também se carregavam sobre eles vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas, e traziam isso para Jerusalém no dia de sábado. E lhes protestei sobre o dia em que vendiam mantimentos. Olha aqui, irmãos, falando novamente no sábado, né? O Shabat,
que era nos dias de sábado, devia ser um dia de repouso, pois tipificava Cristo, no qual encontramos o verdadeiro repouso. Também estavam habitando em Jerusalém tírios, que traziam pecados de toda mercadorias e vendiam-nos no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E repreendi os nobres de Judá e lhe disse: que coisa é essa que vos fazeis, profanando assim o dia de sábado? Não fizeram assim porventura os vossos pais? E não trouxeram nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vos acrescentais ainda mais a ira sobre Israel profanando o sábado? Aconteceu, pois, que quando já se iam escurecendo as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei então que se fechassem as portas e que não se abrisse até depois do sábado. E pus as portas a alguns de meus servos para que no dia de sábado não entrasse nenhuma carga. E ficaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes os negociantes que vendiam toda a espécie de mercadoria. E lhe protestei e lhes disse: por que ficais vós diante do muro durante a noite? Se o fizestes outra vez, lançarei mão de vós. E depois daquele tempo não vieram mais no sábado. E disse também aos levitas que se purificassem, que deveriam guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também por isso lembra-te de mim, meu Deus, e me perdoa segundo a multidão de suas misericórdias. O assunto dos casamentos mistos. Vi neste modo, naqueles dias, judeus que tinham tomado as mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam conforme a língua meio astodita e conforme a língua de cada povo, pois não sabiam falar hebraico. E contendi com eles. E os esconjurei, os amaldiçoou. E feri alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e a juramentei, dizendo: não dareis as vossas filhas aos vossos filhos deles, e não tirareis das filhas deles para os seus filhos, nem para vós mesmos. Neemias fez jurar que não iriam mais dar lugar a matrimônios mistos com os pagãos, e se fizesse a maldição de Deus, cairia sobre eles, irmãos. Não pecou porventura nisso Salomão, rei de Israel, muito embora em suas nações não houvesse rei como ele, que era amado por seu Deus, e quem Deus tinha postos por rei sobre todo Israel, e até o que fizesse pecar as mulheres estranhas. E obedeceríamos a vós para cometermos todo este mal tão grande, para prevaricando contra o vosso Deus, a tomar mulheres estrangeiras. E também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, Oronita, e por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, contra os que contaminam o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Em resumo, é assim, e assim purifiquei-os, pois de todo estrangeiro que designei dos sacerdotes e levitas, segundo as suas classes, cada um na sua obra. A purificação, irmão, provavelmente se semelhava ao processo adotado por Esdras. Neemias também atribuiu ofícios a vários sacerdotes e levitas. Versículo 31 e último. E também para com ofertas de lenha nos tempos assinalados, e para com as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. E seguradamente o Senhor efetivamente se recordou. O relato de Neemias foi registrado pelo Espírito Santo na palavra de Deus e, por consequente, foi por milhões. Assim, a palavra de Deus permanecerá para sempre. E sempre vai permanecer, né, irmãos? Nós temos que botar a palavra de Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque o que Deus nos ensina, Ele só nos ensina as coisas que nos levam até a Ele. Deus não nos quer perdido pelo caminho como ovelhas desgarradas. Deus nos quer na companhia dele. Hoje, irmãos, eu estou terminando o livro de Neemias, então eu vou parar, né, e vou dar continuidade. Depois, no livro, nós vamos entrar no livro de Esther, que é um livro muito bom também, um livro muito abençoado, né? Que foi uma mulher com muita sabedoria.
apesar que quase todos, né, esses que nós estamos vendo aqui na leitura bíblica, muitos deles pecaram, né, devido à sua jornada. No final de suas jornadas, eles acabavam pecando. E eu me sinto muito bem, irmãos. Hoje eu vou parar um pouquinho só nesse capítulo e para dizer para vocês aqui que eu me sinto bem em estar fazendo a leitura bíblica com vocês, porque é uma leitura abençoada, né? É uma leitura que Deus está nos dando a oportunidade de conhecer a palavra dele, de conhecer a história daquele povo, né? Que ele acompanhou no Egito, um povo que fez parte da vida, né, com Deus, aquele povo que teve a presença de Deus verdadeira, porque eles viram os milagres de Deus, eles viram os feitos que Deus fazia. Tudo bem que nós não vemos, mas nós sentimos, porque se hoje eu estou aqui falando para vocês da palavra, é porque Deus me deu livre-arbítrio para continuar lendo essa palavra. E Ele também me deu a capacidade de acordar novamente, dar bom dia para os meus filhos, fazer algo diferente, fazer algo novo. Se eu errei, eu tentar consertar. Eu agradeço a Deus pelos livramentos, porque, irmãos, às vezes nós fica pensando assim, que livramentos que eu tenho que agradecer a Deus? Eu não vejo esses livramentos. Irmãos, você não precisa ver. Só o fato de você estar vivo, ter um teto para morar, ter o alimento na sua mesa, saúde, tá podendo ouvir, falar, enxergar, se movimentar. Tem o privilégio de acordar cedo e ter um trabalho para sair, para ir trabalhar e trazer o alimento para dentro das suas casas. Tudo isso, irmãos, são livramentos que Deus nos dá, porque se Deus quisesse, Deus tirava o nosso fôlego, porque Ele é o dono de tudo. Ele é um ser dono de tudo, até de nós. Ai de nós se abrirmos a boca para dizer que os nossos filhos são nossos. Eles são dele, é Ele que nos deu para cuidar aqui na terra. Tudo que nós temos hoje, irmãos, para começar dos cabelos, irmãos, tudo é de Deus. Porque na hora que Ele tirar o fôlego, acabou. A única coisa que a gente ainda tem é esse respirar, irmãos. É os pulmões, é o ar que nós respiramos. Porque na hora que Deus decretar que vai tirar aquilo ali, isso aí de nós, acabou, irmão, para nós. Nós temos, cada um de nós temos um tempo aqui na terra. Nós temos um propósito. E cada um de nós, seres viventes, que cumpriu esse propósito, não tem mais nada a fazer. É só Deus que vai guiar, é só Deus que vai nos guardar. Então agradeça a Deus todos os dias, irmãos. Agradeça pelos livramentos, agradeça pela saúde, agradeça. Irmãos, nós temos que agradecer até mesmo pelo que nós não conquistamos. Porque às vezes a gente não conquista aquilo ali, porque Deus está também nos dando um livramento. Que talvez se você conquistar aquilo ali que você tanto almeja, não vai te fazer bem, não vai te trazer frutos bons. Então, o não de Deus é um sim para nós. É isso que nós temos que entender. Olha, eu fazendo essa leitura bíblica com vocês, eu vejo aqui, né, lendo, acompanhando junto com vocês, porque eu também estou aprendendo, irmãos. Se eu falar para vocês que eu já tenha, nesses 52 anos de idade, que eu já tenha conseguido ler a Bíblia toda, eu tô mentindo para vocês, irmãos. E tá na hora de eu começar, tá na hora de eu chegar até Apocalipse. Eu quero fazer essa leitura bíblica com vocês até acabar a última página da Bíblia. Entendeu? Porque é a palavra de Deus. Eu estou transmitindo para vocês a mensagem de Deus. Como Deus deixou a mensagem dele nesse livro. Porque esse livro aqui, irmãos, não é simplesmente um livro. Aqui é a voz de Deus falando conosco, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Se você abrir hoje a Bíblia numa página, você vai ler uma mensagem. Amanhã, se você for abrir, você não abre na mesma página, só se você marcar ela. Porque se você não marcar, você não vai abrir na mesma página.
E através de cada página, cada leitura aqui, cada versículo, cada capítulo, Deus está falando conosco, irmãos. E nós temos que ser muito grato por isso, porque aqui está toda a sabedoria que Deus está nos dando. Olha, eu vou contar um breve testemunho aqui para vocês. Não é assim bem, vamos dizer assim, só isso, mas para mim foi tudo. Para mim foi algo surpreendente que Deus me entregou. Porque quando a gente pede algo para Deus com paciência, quando a gente pede algo para Deus confiando que Ele vai responder, não importa o tempo, Ele vai responder. Só cabe a nós termos paciência de esperar. Há umas leituras para trás, eu andei falando para vocês que eu fiz uma cirurgia no braço. E dessa cirurgia eu venho sentindo ainda muitas dores. Mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. Está no controle porque Ele está cuidando de mim. E nesse período todo eu estou aí, né, encostada com auxílio. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, se eu falar para vocês que eu deixei de receber um mês o meu auxílio, eu estou mentindo, porque Deus está no controle da minha vida. Então eu entrei de novo ali, né, com o laudo médico, e o INSS me deixou em análise. Vocês sabem como é que é o INSS, né, irmãos? Vai muita sorte mesmo. Deus tem que estar mesmo na frente. Por isso que nós temos que botar Deus na frente de tudo que a gente faz. E eu fazendo meus propósitos, fazendo minhas orações, fazendo meu jejum. Irmão, olha, preste bem atenção. Aprenda a jejuar. Nem que seja 1 hora por dia. Aprenda a orar. Aprenda a entregar a Deus tudo que vocês necessitam. Porque Deus resolve tudo por nós, irmãos. E foi chegando perto de eu começar a trabalhar, irmãos, e eu pensei comigo, eu vou ter que voltar, porque se o INSS continuar em análise, eu não vou poder entregar outro atestado, até eu ir atrás de outro atestado, já venceu o tempo, né, irmãos? E eu voltei a trabalhar, né? Fui para a empresa, levei os documentos. Aí eu trabalho num setor, irmãos, que é muito cansativo, faz muito esforço, e o meu braço eu não dou conta mais, tá? Já foi dito, o médico já deixou bem explicado que eu não dou conta mais de esforçar muito o braço. E eu imaginei, ou eles vão me mandar embora, né, que logo pode me mandar, ou eles me mudar de setor. E eu estive no RH da empresa, e minha encarregada veio me falar que ia me ceder um local que eu não precisasse abastecer mercadorias, porque eu abasteço mercadorias. Mas que eu ia ser responsável por fazer outro tipo de trabalho. E para honra e glória do Senhor, eu amei esse trabalho que ela me deu, entendeu? Que eu não vou fazer esforço nenhum. E quando eu entrei no INSS para ver a resposta, né, do INSS, irmãos, ele tinha me respondido. Tá eu aqui novamente, encostada, recebendo meu auxílio. E como Deus, onde é que eu quero chegar nesse testemunho que eu tô falando para vocês? Deus não dá a bênção para vocês só o que vocês pedem. Deus dá uma bênção completa, irmãos. E eu fiquei muito feliz, porque para a honra e glória do Senhor eu fui respondida. O INSS me respondeu e o hospital me ligou. Eu esperando um tempinho já por uma fisioterapia. Aí Deus já me mandou tudo completo, irmãos. Deus me encostou e Deus me deu a fisioterapia. Tô fazendo fisioterapia todos os dias. Então, é um breve testemunho, é simples, mas para mim foi tudo. Que era o que eu mais precisava, que Deus me acolhesse, que eu não fizesse esforço, que eu não me prejudicasse mais. Deus foi lá e tratou e cuidou. Então, o que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham fé e acredite que o que vocês entregam nas mãos de Deus, Deus vai responder. E olhe bem, se vocês fizerem apenas um pedido, vocês sabem que nós não necessitamos apenas de um pedido, irmãos. Deus conhece cada um de nós. Eu não conheço a necessidade de vocês, mas Deus conhece. Deus sabe todas as minhas necessidades, mas a única coisa que eu pedi foi que Deus me respondesse desse relatório médico. E tinha até esquecido dessa fisioterapia. Deus veio e já trouxe minha bênção completa. Isso para mim foi uma bênção, irmãos de Deus.
Então tudo é para a honra e glória do Senhor. Não é para me exaltar, mas é para exaltar o nome dele. Então somente creia. Se você tem algo na justiça, se você tem algo, alguma papelada para resolver, se você tem algum exame para fazer, que vocês estão preocupados, não sabe qual o resultado vai ter, bota na mão de Deus. Coloca Deus na frente. Tudo que vocês forem fazer, irmãos, acorda pela manhã e consagre nas mãos de Deus, para que a vida de vocês seja próspera o dia todo, para quando chegar o final da tarde, vocês já chegarem ali descansados, aliviados, em paz, que é o que está acontecendo na minha vida, irmãos. Irmãos, eu passei um tempo sem fazer a leitura bíblica, porque eu sou sincera para vocês, eu queria fazer a leitura bíblica todos os dias, uns 2, 3 capítulos com vocês. Mas a gente que tem neto, a gente que tem filhos, a gente que tem muitos afazeres para fazer, porque eu não sou, irmão, nenhuma pastora, nenhuma pregadora. Eu estou aqui apenas fazendo a leitura bíblica com vocês e aprendendo junto com vocês, tendo conhecimento junto com vocês. Nem sempre eu posso deixar ali todos os dias a leitura para vocês, mas eu tenho certeza que tá indo ali, ó, conforme cada capítulo que eu tô lendo, eu tô deixando ali para vocês direitinho, para que vocês possam entrar ali no canal, que vocês possam ler, que vocês possam me acompanhar, orar junto comigo, irmãos, que é muito bom. Tira aí, ó, 1 hora do seu dia. Já tomou café? Depois do café, já almoçou? Depois do almoço, tira 1 hora do seu dia. Consagre um jejum a Deus. Entregue para Ele depois de 1 hora. Faz um jejum por sua vida, por algo que você tanto necessita. Irmãos, isso é abençoado demais. É muito bom. Às vezes eu já cansei de começar um jejum, irmãos, e o inimigo vem e lança algo que faz com que eu acabe quebrando aquele jejum. E eu aprendi através de uma palavra que o jejum, você não precisa fazer um jejum de um dia inteiro, de 5 horas, ou 4 horas, ou 3, jejum de... Se você não dá conta. Porque Deus sabe, Deus te conhece. Se você dá conta de fazer de 1 hora, faça. Dá conta de fazer de 2 horas, faça. Dá conta de fazer um dia inteiro, faça. Mas que não prejudique a sua saúde. A intenção é que Deus ouça as nossas orações. E Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Então aprendam a orar, a interceder, a jejuar, para que vocês possam trazer aqui, irmãos, no meu canal, testemunhos de vida, testemunhos de respostas que vocês deixaram nas mãos de Deus e Deus respondeu. Porque Deus me responde, irmãos. Eu tenho, se eu for parar assim, para falar para vocês tudo que Deus já fez na minha vida, talvez vocês olhem para mim e falem assim, o que essa mulher ainda está fazendo aí? Mas Deus me transformou, irmãos. Deus transformou minha vida da água do vinho para a água, né? Que fala, Ele me purificou. Eu era uma pessoa do mundo, eu vivia com um pé na igreja, outro ali no mundo, né? Aquele modo que a pessoa fala, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu vivia separada de Deus. Quando eu estava em aflição, eu buscava Deus. Quando eu estava de boa, eu esquecia Deus. Eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não buscava pelos meus filhos, eu não buscava por mim. Eu estava deixando a minha salvação ser jogada fora. Eu estava jogando a salvação dos meus filhos fora. Claro que eu não posso salvar meus filhos, irmãos, mas eu posso interceder por eles, eu posso buscar por eles. Eu posso buscar pelo vizinho que necessita, eu posso buscar por um ente querido que está precisando da cura, da libertação. O que sai aqui, que você está falando de coração com Deus, está indo tudo para o ouvido de Deus. Deus está ouvindo, Deus está atento às suas orações, Deus está atento ao que você precisa. Então muita coisa na minha vida mudou. Se eu for parar e eu botar assim, ó, fazer uma live com vocês para falar sobre a minha vida, sobre o que eu já fiz na minha vida, sobre o que eu já fui na minha vida, hoje eu sou agradecida a Deus pela mudança que Ele me fez.
Ele mudou minha vida, meu pensamento, meu agir. Ele mudou tudo na minha vida, ele mudou por completo. Ele não fez a obra na minha vida pela metade, não. Ele mudou por completo, irmãos. Muitas vezes eu teimava com Deus. Eu fazia algo, mesmo sabendo que Deus não queria que eu fizesse aquilo, eu fazia. Eu já fui castigada, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, não. Deus já me castigou por causa das minhas desobediências. Se hoje eu tenho aqui uma cirurgia no pé, se hoje eu estou aqui com a cirurgia no braço, tudo foram desobediências que eu tive. Por isso que eu digo para vocês, não se esqueça disso. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericórdia, mas Deus também é fogo consumidor. Porque Deus cuida das suas ovelhas. Mas no momento que as suas ovelhas teimam em continuar no erro, Deus vai lá e faz como aquela ovelha perdida. Ele quebra a perninha dela. Para quê? Para que ela sinta dor. Para quando ela resolver se levantar para teimar de novo, ela sinta dor e continue no lugar. Mas mesmo ele quebrando a perninha dela, irmão, ele vai lá, ele cuida e encosta ela no coraçãozinho dele. Ele conforta aquela ovelha e assim ele faz conosco. Muitas vezes, se nós caímos num leito de hospital, não pense você que você está sozinho, não. Aquilo ali tem um propósito. Muitos caem no leito e não saem de lá. Porque Deus recolhe. Porque Deus sabe que naquele momento ali, se ele deixar aquela alma viva, ela pode trazer mais sofrimento, não só para ela, como para a família. Você perdeu seu carro, você perdeu sua moto, você perdeu sua casa. Não murmure, não. Às vezes Deus permitiu isso acontecer, porque algo pior lá na frente ia acontecer na sua vida. Então, hoje, eu entendo. Eu tô falando isso para vocês, irmãos, que é mais um testemunho de vida também. Meu filho, a moto dele foi furtada. Meu filho, eu vivia falando, meu filho, vende essa moto, compra um carro. Meu filho faz isso. Vivia sofrendo acidente, tá? Ele já sofreu uns 3, 4 acidentes, mas para honra e glória do Senhor, Deus não deixava ele ficar acamado. Nunca deixou ele ficar acamado. Mas aí Deus viu. É meu filho, irmãos, eu tô falando do meu filho. Deus viu que ele não queria mudança. E ali, Deus me revelou, irmãos, que através daquilo ali, eu poderia ver meu filho debaixo de um carro. Porque esses jovens hoje não querem responsabilidade. Eles acham porque tem uma moto bonita, linda, veloz, eles querem fazer do jeito deles. Mas é Deus que sabe todas as coisas. Meu filho furtaram a moto dele. No momento ele se desesperou ali na hora da perda e tal, mas depois ele se acalmou. E eu fiquei sem entender, por que meu filho tá tão calmo por ter perdido essa moto? Ele era tão louco pela moto, né? Fiquei assim, como mãe, a gente fica pensando, irmãos. E eu falando com Deus, Senhor, acalma o coração do meu filho, não deixa meu filho querer ir atrás, querer saber isso e aquilo. Irmãos, graças a Deus, mais um para a honra e glória do Senhor. Meu filho tá tranquilo, meu filho tá trabalhando, meu filho tá andando de ônibus, que não é vergonha para ninguém andar de ônibus. E Deus revelou, irmão. Deus me revelou, irmãos, que ele tirou a moto do meu filho para mim não ver meu filho debaixo de um carro. Meu filho ia sofrer um acidente, ia perder a vida. Então, tudo isso são propósitos de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço a Deus por todos os livramentos. Eu agradeço a Deus por livrar meus filhos. Eu agradeço a Deus por livrar minha família. Por cuidar da minha família. Ter esse cuidado que Ele tem com a minha família, mesmo ela sendo errada, meus irmãos. Assim são vocês. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus familiares. Olha, se eles são ruins, ou se eles não gostam de você, ou você não gosta deles, não interessa. Para Deus, Ele só quer saber do teu coração. Pai, eu vou orar, eu vou buscar por fulano, Pai, mas eu não preciso estar junto. Não precisa estar junto, mas busque. Ore.
Coloque mais um irmão, coloque mais uma tia, coloque mais um tio nas suas orações. Não vai mudar para Deus. A gente acha que é errado, mas não é, não. Olhe pelos seus inimigos, irmãos. Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Você acha que Deus prepara a mesa só para nós olharmos para a cara deles e rir deles? Não. Naquela mesa tem oração. Naquela mesa tem jejum. Naquela mesa tem intercessão, irmãos. Leia o Salmo 23. O Salmo 23 fala que Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Mas não é porque ele está preparando aquela mesa perante os nossos inimigos, não é para que nós... Não é para nós fazermos chacota dos nossos inimigos, não. É para mostrar para os nossos inimigos que nós temos Deus. E é um Deus que pode fazer tudo em nossa vida. É um Deus que pode nos transformar, nos moldar. Vocês acham que muitas vezes eu não sou criticada? Eu sou criticada pelo meu passado. Mas o meu passado ficou lá atrás. É um passado que Deus já passou a borracha. Ele já fez uma nova história para mim viver. Então não me interessa se os meus inimigos estão fazendo chacota de mim. O que me interessa é o que Deus está fazendo por mim, o que Deus está vendo em mim. E assim é você, irmão e irmã. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Se preocupe com o que Deus pensa e quer de você. Porque é Deus que nos molda, irmãos. Amém? Vamos me acompanhar no Salmo 23. Eu vou ler para vocês o Salmo 23. Salmo de refúgio. Salmo que nos traz, né? Um salmo pastoral, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria algum mal. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, irmãos. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a casa do Senhor habitarei por longos dias. Nesse versículo aqui, irmãos, quando ele fala, e estes inimigos não podem tocar nossa mesa preparada. É isso que Deus faz, aquela mesa que Deus prepara para nós perante os nossos inimigos, eles não podem tocar nas nossas mesas, que significa nossa saúde, nosso bem-estar, nosso trabalho, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, nossa vida familiar, é a nossa mesa que Deus prepara e não deixa que o inimigo toque, irmãos. Guarde isso na cabeça de vocês. Reflita sobre esse versículo bíblico, porque Deus, ele é paz nas nossas vidas. Quando ele unge as nossas cabeças com óleo, ele está falando sobre o Espírito Santo. Quando o nosso cálice transborda, né, ele está falando sobre a abundância que ele vai dar em nossas vidas. Nossa vida vai transbordar de felicidade, de alegria, transformação. Nosso bem-estar vai transbordar, irmãos. É um salmo maravilhoso. Contanto, irmãos, quando fala que no último versículo, que a casa do Senhor habitarei por longos dias, está sempre falando, se referindo, contanto que o Senhor seja o nosso pastor, podemos contar com tudo isso todos os dias da nossa vida, irmãos. Então, se você colocar nosso Deus como seu pastor, na sua vida, todos os dias terá abundância, terá mudança. Ele fará o melhor para você. Amém? Que essa palavra fique de reflexão para vocês e que vocês possam ler, refletir sobre o Salmo 23 e que amanhã ou depois vocês possam ter grandes testemunhos para contar, irmãos, porque Deus nos dá livramento todos os dias. Deus nos dá um testemunho, sim, para nós contar, independente do que seja. Pode ser uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, pode ser algo que você tenha ganhado, que você tanto espera e de repente você ganha, porque Deus, irmãos, ele usa os nossos inimigos.
Se Ele quer, Ele usa até nossos inimigos para nos ajudar. Então, tudo isso é testemunho. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E que a graça de Deus possa transformar a vida de vocês. E que Ele possa habitar dentro da casa de vocês. Fiquem todos na paz de Deus.